Fala aí, gente, finalmente foi lançado o episódio 157 de Black Clover, o Grimório de 5 estrelas. Esse episódio ele começou mostrando um pouco sobre o treinamento dos Cavaleiros de Clover no Reino de Witch, como os Cavaleiros estão evoluindo com seu treinamento com os 5 Guardiões, que eles estão conseguindo cada vez mais ficar mais fortes com esse treinamento para vencer o Demônio de Spade. E é mostrado nesse episódio assim de uma maneira emocionante para a gente dar uma refletida na história de Black Clover. O Gaja que está treinando o Asta, que é o guardião, um dos guardiões do Reino de Witch, ele pergunta para a Asta como que Asta adquiriu aquele Grimório de 5 estrelas, como ele conseguiu ficar mais forte, qual foram as motivações dele, né, na realidade. A gente vê nesse episódio o Asta fazendo refletindo até desde que ele chegou no reino de Clover, quando ele foi abandonado em Rage quando ele era bebê, até quando ele não conseguiu ganhar o seu Grimório lá quando ele fez os 15 anos e o Iguno ganhou aquele Grimório de trevo de 4 folhas, como ele ficou frustrado com aquela situação, depois como ele salvou o Iguno daquele ladrão que queria roubar o Grimório do Iguno. A origem dele, a questão dele toda lá na igreja. O Asta lembrou até da questão dele pedir sempre para a irmã dele casar com ele. O Asta foi um episódio muito para a gente recordar de como é que é a história, né? A gente entender as motivações do Asta. Mostrou o Asta lutando na cidade central. Mostrou sobre as lutas que o Asta teve até chegar ali para treinar com o Gaja. As motivações dele, que os amigos que ele fez até agora dentro do episódio, dentro do universo de Black Clover. Mostrou as lutas dele contra o Sol da Meia-Noite, mostrou aquela luta contra o demônio lá na saga da possessão dos elfos, a questão daquele poder que o Asta aprendeu a usar com as espadas anti-magia, que ele conseguiu libertar várias pessoas da possessão dos elfos com as espadas dele. Mostrou muita coisa boa, mostrou aí o Gaja entendeu a motivação do Asta, porque o Asta é um personagem que quer ficar cada vez mais forte. E também mostrou muito do treinamento da Noelle Silva. Não muito não, vou dizer que foi muito não, mostrou uma parte boa do treinamento dela. Mostrou o desenvolvimento dela e mostrou de novo aquela parte do humor, né, que ela é elogiada e se sente toda, que ela realiza, mas na realidade ela está envergonhada de ser tão elogiada. A parte dela até que foi uma parte satisfatória dentro da história. E uma das coisas mais que eu posso dizer que foi mais absurda dentro do episódio foi a gente ver a voz do Lieb falando que as coisas estão ficando interessantes. Na minha opinião, esse episódio foi um episódio excelente. Um episódio que conseguiu resgatar pra gente do fundo do coração aquela questão do episódio foi feito para os fãs desse episódio praticamente, né? Esse episódio é o último episódio de 2020, é um episódio que dá uma batida na porta, né, daquela questão do novo arco de Spade que vai começar em 2021, no dia 5, né? E a gente vai ficar com saudade que a gente agora vai ficar do dia 22, que é hoje, né? Até o dia 5 de janeiro sem episódio, né? Agora a gente vai ficar teorizando, né, o que vai acontecer dentro do universo de Black Clover. Mas esse episódio de hoje estava bem animado, eu gostei da animação do episódio, eu gostei da maneira que foi retratada. E fora que tem uma coisa que eu não posso esquecer de falar, né? A gente vendo que o Asta está reconhece muito o valor do Yami como pessoa e como mentor, né? Uma coisa bacana também que foi falada nesse episódio que mostrou é que o Asta, nos 6 meses que ele está treinando no Reino de Witch, ele não está treinando só com Gaja, ele treina com outros, os outros guardiões. Os outros guardiões também o Asta está treinando com eles. Então assim, o Asta está fazendo um treinamento completo. E o Asta, assim, cara, que é uma coisa que eu falo e é verdade. O Asta é um cara que ele treina muito para ficar forte, para ter uma justificativa no futuro se ele ficar forte, para não falar assim, o Asta ficou forte por causa do que o autor fez ele ficar forte. Não, o autor demonstra ele ficando forte e mostra que o Asta dá valor ao Yami, que o Asta considera o Yami como se fosse o mestre dele. Eu pensei, esse episódio, na minha opinião, foi um episódio muito bonito,
todo o sentimento que o episódio passa, entendeu? Aquela questão também que o Oz está lembrando que ele lutou contra o Sol da Meia-Noite, contra a possessão dos elfos, e depois ele foi preso justamente naquela questão lá dos obturadores de demônio. Ele foi considerado alguém que usava o poder das trevas. Aí depois foi perguntado se ele sabia porque o que aquele poder significava. Aí ele disse que foi o Yami que ensinou a ele usar o Ki, que ele conseguia usar o Ki, conseguiu botar o Ki sobre o corpo dele, o Ki daquele corpo da magia, anti-magia. Quer dizer, foi um episódio assim para completar aqueles espaços, para a pessoa pensar que tem algum furo de roteiro. Um episódio que eu posso dizer que é um episódio muito bom, cara. Vale a pena você assistir, eu recomendo você assistir esse episódio. Eu vou falar mais para não estender muito o vídeo, né? Para não ficar um vídeo muito cansativo. Depois eu vou falar sobre a prévia do novo episódio, que tem muita coisa nova. Até o próximo vídeo, obrigado a todos.